Programa Norte Empreendedor. Entrevistas com empreendedores, cases de sucesso que são fontes de determinação e perseverança. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Oferecimento: Cometa Hyundai Sinop, paixão em servir. Porto Tintas, confiança e especialidades. DE, arte em decoração, sua casa mais completa. Camping Clube, prazer em morar bem. Multivale, sua gestão simplifica, todos ganham. Restaurante Sabor Real, bife a quilo e marmitaria. Bom dia, o programa Norte Empreendedor começa agora, todas as manhãs de domingo. Eu, Marcos Rogério, estou aqui para levar até você as histórias e notícias de empreendedorismo dos nossos convidados. Ela empreendeu todas as suas energias no talento que a levou a ser conhecida além das fronteiras do Brasil. Sua arte já foi contemplada e premiada na Europa, América do Norte e África. A conversa de hoje é com a artista plástica Mari Bueno. Bom dia, Mari. Bom dia, Marcos. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. A felicidade é nossa, Mari. Ô, Mari, quando que foi que a sua família veio para Sinop? Bom, meu pai e minha mãe vieram para cá em 79. 79, né? Pioneiros. Eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 3 meses. Uhum. E eu nasci em Marechal Cândido Rondon. Minha mãe é gaúcha, meu pai é catarinense. E eu e meu irmão paranaense. Uhum. E viemos para cá, então, com a família em 79. 79. Na época, veio para cá trabalhar como agricultores. Como que foi essa vinda? Bom, eles eram comerciantes em Rondon e o sonho do pai realmente era trabalhar com a terra, já que ele é filho de italianos e cresceu na terra e queria muito voltar às origens, né? Trabalhar novamente com lavoura, com gado. E na época, assim, tinha todos os sonhos aqui nessa região, né? Uhum. E foi quando nós viemos para cá, veio uma proposta, eles até vieram antes para conhecer e andaram em várias cidades da região. Na verdade, meu pai foi até Manaus em 77 de carro. De carro, De até carro, foi uma aventura. Pegou a balsa e chegou lá. E foram vendo as cidades, foram conhecendo as regiões, né? E se encantaram muito por essa região e escolheram Sinop para trazer a família. Para trazer a família. Mari, eu estava olhando a sua história, você já tem a sua família, sua mãe é artesã. Sim. Então é um talento que já vem de família. Bom, a mãe sempre gostou muito de trabalhar com artesanato, então assim, eu sempre tive contato desde a infância com tintas em casa, com pincéis, com tudo. A mãe sempre gostou de fazer costura, tudo um pouquinho. Sim. E eu acho que isso, como qualquer família, se incentiva, você está ao seu alcance tudo aquilo. E sempre me despertou, desde a época de escola também, os trabalhos escolares, e sempre direcionada muito a isso, ao desenho, à pintura. Então, claro que em casa também teve uma grande influência. Uhum. Mari, com que idade você começou a perceber que esse talento estava latente em você? Bom, eu sempre gostei dos desenhos, como disse, desde a infância. Uhum. Na época do 2º grau, eu também vi que despertou assim, bastante interesse por desenho e foi quando eu comecei a fazer uns cursos na parte de artes, pintura, na época até pintura em tecido, pintura em objetos, em vidro, em gesso, que tinha desses cursos na cidade eu fazia. Uhum. E até a gente não tinha muita opção na época, Sim. né? E o sonho realmente era pintar a tela. E não tinha nada de materiais ainda. E quando surgiu a primeira professora de pintura em tela aqui, eu fui fazer o curso. Uhum. Mas sempre, nunca deixei de estudar, de pensar em uma profissão paralela, porque, na verdade, era um pouco diferente se imaginar como artista plástico. Ou a minha profissão é artista plástica. Uhum. Isso não é muito comum, né? E então, assim, paralelamente a isso, a todos esses trabalhos, mesmo na época de escola, quando eu comecei a pintar, eu fazia algumas exposições na escola mesmo, na faculdade, depois, eu sempre fui buscando outras profissões também, né? Outros caminhos. Puxa, se isso não der certo, eu tenho essa opção. Sim. Mas nunca deixei de pintar, nunca deixei de desenhar. Uhum. Quem era a sua primeira professora de Bom, pintura? a minha primeira professora de pintura foi a Vânia Dato. O marido dela, se não me engano, era gerente de um banco aqui na cidade. Uhum. Hoje eles moram em Cuiabá, ainda converso muito com ela. Uhum. E foi minha primeira professora, eu lembro que ela dava aula de pintura em tecido.
Mas na casa dela existiam umas telas na parede. Sim. E eu ficava admirando aquelas telas, eu ficava Aham. olhando aquelas pinturas e falava, nossa, como que essa pessoa conseguiu fazer isso? Aham. E eram umas obras de uma irmã dela, que tinha feito uns cursos de pintura no Aham. Paraná, muitos anos antes. E então, assim, realmente foi um estímulo, aquela coisa de, puxa, um dia eu quero fazer isso também. Uhum. E depois veio a professora Ruth, que foi a primeira professora de pintura em tela na cidade, né? Sim. Também não mora mais aqui na cidade. Que foi a primeira, realmente o contato com a tela, com a tinta a óleo e tal. Uhum. E foi onde também fez surgir todo o interesse por essa área. Uhum. Desde a infância, então, você já traz isso latente mesmo. Sim, sim. Até eu acho muito legal porque esse dia até estava olhando, a minha mãe guardou todos os meus desenhos de pré-escola. Eu entrei na escola com 3 anos Aham. e eu tenho todos os desenhos guardados da pré-escola. E é interessante como o desenho marca a infância, né? Aham. E até eu tive esse cuidado com os meus filhos também, de guardar muitos desenhos, e eu vejo hoje neles a mesma reação que eu tenho. Uhum. Muitos desenhos eu olho e eu lembro exatamente assim o momento quando eu fiz, o porquê que eu desenhei aquilo. As influências. Isso, o momento que eu estava fazendo aquele desenho na escola. Aham. E tem coisas que marcam muito, né? Marcam muito a criança. Uhum. E eu tenho vários desenhos que eu tenho guardado e eu tenho memória de onde eu estava, até do local que eu estava sentada na sala de aula. Uhum. Então, realmente é uma coisa muito marcante na infância. Mari, eu vi também na sua história, é de que você vive o que você pinta, né? O ambiente que você quer viver, a pessoa que você é, né? Essa é a influência que te faz criar essas artes todas, né? Nós estamos no portal da Amazônia, Sim. né? E nós temos conhecimento de tudo que existe aqui, de fauna, flora, de tudo, né? E você pinta isso, você sente isso, né? Na criança também, a gente está falando do início do seu talento, do desenvolvimento do seu talento. O desenho representa aquilo que ela sente, aquilo que ela está sentindo realmente por dentro, né? Até que a gente pode observar alguns psicólogos, Sim. quando vão trabalhar com crianças e tirar o que ela está sentindo, pede que ela desenhe alguma coisa, e aí sai a verdade, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre, nesse período de infância, desenvolvimento disso, como que eram as barreiras de Sinop? Porque a gente tem aqui em Sinop uma história de desenvolvimento, aqui era muito barro, as coisas eram muito difíceis, né? Você falou, fui fazer cursos, né? O pouco de cursos que tinha, pelo que você me fala, você aproveitou, né? Isso é uma energia, isso é um ímpeto de buscar desenvolver um talento. Como é que foi isso? Houve barreiras? Quem te incentivou? Bom, esse processo do meu trabalho, o reflexo de tudo que eu vivi no meu trabalho hoje, eu sempre falo que não sei se eu tivesse ido para outra cidade ou se eu tivesse ficado no Paraná, se eu seria artista plástica. Porque eu acho que meu trabalho hoje é muito resultado realmente do que eu vivi aqui, do que eu vivo até hoje. Então eu saí de uma cidade onde era toda planejadinha, asfaltada. Eu nunca tinha visto um bicho, eu tinha 7 anos, vivia na cidade, ia para a escola, ia para aula de piano, meus pais com um comércio, daquele ritmo de comerciante só na cidade. Então eu tinha uma vida 100% urbana. E quando eu cheguei aqui, que meu pai falou assim, nós vamos morar no Mato Grosso, eu lembro que com 7 anos a única coisa que eu sabia é que eu ia encontrar índio. Mas eu não encontrei. Eu até brinco até hoje, foi uma decepção. Eu cheguei, eu imaginava um lugar cheio de ocas e falei, vou encontrar os índios. Então, assim, quando eu cheguei aqui, eu tive um contraste, digamos que de 100%, né? Eu tive contato com a natureza, eu ia com meu pai para o sítio, que ele tinha acabado de abrir, tomava banho de rio, andava descalça, via todos os bichos, onça, capivara, anta, tudo, a gente tinha contato, a gente via. Então, assim, eu tive uma riqueza nesse contraste, que talvez se eu tivesse crescido nisso não teria me despertado tanto. Mas como isso foi um período da infância onde a criança está desenvolvendo tudo, observando tudo, e eu tive essas duas experiências, para mim foi riquíssimo, sabe? Então, eu não tenho uma experiência de dificuldade, eu tenho uma experiência de alegria, né? De todo o contato que eu tive com chuva, com poça d'água, com barro, com bicho, que na verdade eu tentei, mas eu não pude dar para os meus filhos, porque a cidade já estava no ritmo maior, né? Sim.
Então, isso é um reflexo muito grande hoje no meu trabalho. Uhum. Então, por exemplo, quando eu trabalho com o pó de serra nas obras, o pó de serra, eu cresci em pilhas de pó de serra, brincando com pó de serra, então aquele cheiro, aquela textura, Sim, aquilo tem um significado muito grande para mim. com certeza. Então, isso reflete muito no meu trabalho, sabe? Isso tem todo um significado muito grande no que eu vivo hoje. Uhum. Pelas obras que você faz, eu tenho visto olhos, expressão dos olhos, índios, né? Eu tenho visto as araras, né? As araras, para mim, no meu caso, que eu cheguei em Sinop, era o que tinha de mais lindo que eu já podia ter visto era aquilo. Aquilo me surpreendia muito, né? E quando eu vejo numa obra, me remete a 20 anos atrás. Tudo isso é a parte de beleza, que nos enche de inspiração, né, para quem veio há muitos anos para cá, né? E como você não tinha. No Paraná, essas coisas, apesar de mais de 20 anos, na cidade a gente não tinha tanto esses bichos, né? E a questão indígena, você pinta, né, tem um quadro seu premiado, que se eu não me engano é uma índia, que está com um indinho, né, um filhinho, né? Isso. Como que foi isso? Você chegou a visitar alguma aldeia? Isso foi uma inspiração que veio de dentro? Como é que foi isso? Bom, o primeiro processo na questão artística é a gente respeitar essa intuição ou essa inspiração que nasce nos momentos que você está vivendo. Então, assim, eu tive uma fase da pintura indígena muito forte. E parece que tudo leva aquilo, né? Quando você está nessa fase, parece que coincide de você ter contato com os índios, de você conhecer, das pessoas trazerem índios no ateliê para conhecer, e você ir em lugares que tem palestras ou que tem a cultura indígena. Então, acho que muito leva, essa energia realmente leva a isso. E foi um período muito forte, assim. Foi até o início de quando eu comecei a levar as obras que começaram a surgir os convites para o exterior. Sim. Então, sempre era muita temática amazônica, o indígena, a fauna, a flora, né? E coincidiu muito com isso, claro, também com toda a valorização que eles dão também no exterior para a questão amazônica. Mas foi um período muito forte, assim, porque eu gosto muito da fisionomia indígena, como da fisionomia também africana, uns traços muito fortes, muito marcantes, e isso na obra fica muito bom, isso dá um resultado muito bom pra gente como artista. Então isso, assim, sempre me despertou muito isso. Claro, a questão cultural também, os costumes, eu acho que tem toda uma história, é muito exótico, eu acho que isso na obra fica interessante. Então foi um período muito marcante, assim. Até faz muito tempo que eu não pinto uma tela indígena, porque assim, tô em outras fases, em outros trabalhos, mas não quer dizer que daqui a pouco eu não volte novamente a isso, a explorar essa característica, a explorar isso. Mas é bem forte isso, essa união entre o indígena, a fauna, a flora, né? Eu até brinco que mesmo depois entrando a arte sacra, eu até falo para alguns amigos que entrou a arte sacra e eu não consigo ver como duas coisas separadas, como arte sacra e amazônica, porque tudo que é da natureza é sagrado, né? A questão do homem, da fauna, da flora, isso é sagrado. Então eu sempre brinco que eu pinto o sagrado, Sim. que é a Amazônia e a arte sacra. Né? Da arte sacra nós vamos falar no segundo bloco. Não vamos falar, eles têm que ficar na expectativa. Okay. Você conheceu nesse período ou recente índios que tivessem talentos ou estivessem desenvolvendo talentos para artes plásticas como você na pintura? Não, mais na parte do artesanato mesmo. Artesanato, né? Mais na parte do artesanato, assim, que eles têm mais contato com esse material, né? Claro, com os tingimentos, com a palha, com a argila, com vários materiais. Mas, assim, acho que, não sei agora, mas na época não tinha muito contato com as tintas, a gente diz uma dimensão só que seria na questão da tela, mas na parte do artesanato mesmo. Do artesanato. Até subindo aqui para a Alta Floresta tem, na beira da BR, né, já tem... não sei se são indígenas ou se são descendentes, né, expondo artesanatos, né, ou sem terras também, acho que aprenderam a trabalhar esses artesanatos, né. Mari, a gente estava falando das artes sacras, do sagrado, de como você enxerga essas obras e como que o estrangeiro, vamos falar assim, né, como que no exterior eles enxergam, no caso, a obra da Mari, que está representando
além de uma região, o país, né? Como que eles enxergam essas obras? No teu caso, representando a nossa região, a Amazônia, como eles tratam isso? Como eles comentam sobre isso? Bom, é muito interessante a valorização da questão amazônica, às vezes um pouco contraditória também. Porque eles têm, claro, muitas vezes chega a eles mais o que está acontecendo de errado do que está acontecendo de certo, né? Então, assim, às vezes eu tenho até algumas conversas das viagens, não, olha, existe todo um planejamento, existe muitas pessoas que trabalham com a prevenção, com o planejamento, tudo. Então, assim, você tem todo um assunto voltado para isso, para explicar um pouco que não é só destruição que está acontecendo na nossa região. Então, assim, tem mas as pessoas, claro, têm uma preocupação muito grande. Também tem alguns fatos muito engraçados, assim, porque eles realmente veem a Amazônia como algo separado. Aconteceu até uma vez, numa exposição no ano retrasado, eu participei de uma exposição na Itália, no museu, e eu via que o diretor do museu, em todas as entrevistas, eu era a única brasileira, Sim. ele dava muito ênfase, que ele tinha artistas de vários países, Alemanha, Suíça, países do Oriente e até da Amazônia. Até da Amazônia. Mas eu fiquei na minha, tranquila, assim, não, né? Falei, bom, ele tá dando ênfase, é uma parte do Brasil, digamos. E depois daquela exposição veio um outro convite para outro país, mas era a mesma equipe que estava organizando. E eu pedi para mandarem para mim um release em que a imprensa pede como que vai ser a exposição, quantidade de participantes, quantos participantes do Brasil. Perguntas que a gente já sabe que vai precisar e a gente monta o release. E aí eles me responderam por e-mail assim, Mari, da Amazônia só você, do Brasil tem mais 2 artistas. Sim, separado. Então, separado. Então aí você começa a entender assim, a visão deles disso, né? A dimensão deles, do que é a Amazônia para eles, né? Então assim, quando você faz um trabalho voltado para isso, é muito valorizado, sim. Você está trabalhando um patrimônio da humanidade, uma questão da preservação que o mundo inteiro está preocupado. Se a Amazônia existe até hoje como está, é responsabilidade da nação brasileira também, não é? Com certeza. Porque nós temos países em que as reservas naturais não existem mais, é tudo reflorestamento, né? Então é interessante essa coisa de separar, né? Como se o Brasil não tivesse total responsabilidade sobre esse patrimônio, apesar de ser um patrimônio universal, né? Mas a Amazônia é brasileira e é a Amazônia, ainda a Amazônia como é, porque o Brasil cuidou dela. E os índios também, né? Porque a Amazônia é toda povoada por índios, né? Sim. Então é muito interessante essa visão. Nós vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta no segundo bloco para falar sobre as artes sacras, que é o novo momento que a Mari está vivendo. O programa Norte Empreendedor volta daqui a pouco. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando e nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. Sinop ganha vida com as cores da Porto Tintas. Obras renomadas que se transformam com as cores e a qualidade da Porto Tintas. Estoque completo garante produtos à pronta entrega de marcas renomadas. Ao pintar seu imóvel, pinte com a Porto Tintas, com as cores que vão realçar a sua casa e a sua vida. Porto Tintas, confiança e especialidade. Fone 3531-2929, Avenida Itaúbas, no centro da cidade. Com móveis de qualidade e design arrojado, a Tecmac proporciona maior conforto e beleza para seu escritório. É seu ambiente de trabalho com mais conforto e elegância. Tecmac, móveis para escritório. Avenida das Figueiras, Centro. Fone 3531-3501.
A Sinopeças oferece retífica de motores para a linha leve e pesada, bombas e bicos injetores das marcas Bosch e Delphi, unidades injetoras para os veículos Scania, Volvo, Iveco e Volkswagen, unidades injetoras Common Rail. Agora com novidade, reparo em centrais eletrônicas e repotenciamento de veículos da linha diesel. Sinopeças retífica de motores, pessoas e tecnologia fazendo a diferença. Em Sinop, 3515-7043 e em Lucas do Rio Verde, 3549-6370. Requinte é ter personalidade. DE Arte em Decoração. A maior coleção de papéis de parede com até 20% de desconto à vista ou em 3 vezes sem juros. Estofado 3 lugares retrátil e reclinável por apenas R$ 2.598 à vista ou 10 vezes de R$ 359. Visite nossa loja e decore sua casa com personalidade. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Moro num lugar, uma casinha inocente do sertão, de fogo baixo aceso no fogão a lenha, tenho tudo aqui. Seu amor está mais perto do que você imagina. Venha até a concessionária Hyundai e leve para casa o carro que conquistou o Brasil. Aqui você conta com profissionais prontos para te atender, com qualidade e agilidade, estrutura moderna e preço justo. Pode comprovar. Um HB20 a preço de carro popular está te esperando. E nas 2 primeiras revisões a mão de obra é gratuita. Venha ver de perto e se apaixone. Cometa Hyundai. O programa Norte Empreendedor está de volta e eu estou conversando hoje com a artista plástica Mari Bueno, que levou a cultura amazônica para além das fronteiras do Brasil, foi para a África, América do Norte e Europa. Mari, você se formou em letras aqui em Sinop? Aqui em Sinop, na Unemate. Unemate. Mari, você estava conversando no início falando que você... com esse talento latente em você, mas você se preocupava em procurar alguma coisa que pudesse te dar um suporte também como uma segunda opção. E você procurou letras. Sim, na verdade, assim, como eu disse antes, a profissão de artista plástica não é uma coisa muito comum, né? Uhum. E você viver das artes plásticas também não é muito comum. Então, quando eu terminei a 8ª série, ainda não tinha a perspectiva de ter uma faculdade na cidade. Uhum. E eu resolvi optar até pelo magistério, por ser um curso mais profissionalizante. Sim. Então, se não viesse uma faculdade, eu já tinha uma profissão. Magistério. Isso, pelo menos um embasamento. Fiz o curso, adorei. Foi um curso que me ajudou muito. Eu sempre falo que tudo na vida que a gente faz, em algum momento você vai utilizar, vai ser produtivo, né? E hoje o curso de magistério que eu fiz me ajudou muito em várias partes, em didática, em apresentações, em vários momentos que eu lembro de dicas dos professores e de aulas da época do magistério, na Escola Nilza, por sinal. Sim. E daí quando eu terminei o magistério, veio o primeiro vestibular da Unemate. E aí eu optei por letras, porque de alguma forma ela sempre tem um pouco da arte também, né? Sim. Estuda literatura, né? História. Então foi um curso muito interessante, um curso muito bom. Gostei muito também. E a partir da faculdade, assim, eu acho que é o que eu até hoje falo quando eu converso às vezes com os jovens. Se eu tivesse esperado vir um curso da minha área, eu estaria até hoje sem fazer a faculdade. Exato. Né? E muitas vezes você abraça isso e você vê que é interessante, que é produtivo, que você vai aprender alguma coisa. Então, a partir do momento que eu fiz a faculdade, eu tinha um 3º grau e eu podia fazer pós-graduação na minha área, que foi o que eu fiz. Então, você buscou 2 pós-graduações. E pelo que eu vi, elas estão voltadas para essa coisa da arte sacra, né, do conhecimento mais profundo sobre toda a questão litúrgica, né? E esse momento da arte sacra, como é que começou isso para você? Como é que começou esse mergulho? Bom, isso foi a partir de um convite que surgiu do Dom Gentil e do padre João Salarini, para que eu fizesse as pinturas dentro da catedral. Então, assim, foi um momento muito importante, foi um momento também de grande responsabilidade, porque a partir do momento que veio o convite, veio a responsabilidade de fazer um trabalho todo voltado para a arte sacra. Eu já sabia que a arte sacra era um pouco uma arte que eu teria que me aprofundar mais. Foi aí que eu parti para os estudos, fui fazer uma pós-graduação nessa área,
de arte sacra, de espaço litúrgico. Uhum. E depois também eu fiz alguns cursos fora, eu fiz na Itália, fiz curso de iconografia, algumas técnicas também de pintura, de mosaico. Então, sempre procurando me aperfeiçoar nessa área da arte sacra. Sim. Porque a arte sacra ela não é uma arte por fazer. Ela não é uma arte onde o artista coloca 100% a inspiração dele. Uhum. A gente segue algumas normativas da igreja. Sim. Então, a gente segue algumas normativas litúrgicas. Porque quando eu faço um planejamento de uma pintura dentro de um espaço sagrado, ele não é para enfeitar as paredes, mas ele tem uma função catequética, ele tem uma função litúrgica. Então, tudo que eu vou colocar na arte sacra, na pintura, as cores que eu escolho, as linhas que eu trabalho, tudo tem uma simbologia, tudo tem um porquê, tudo tem um significado, para levar aquilo a um momento catequético, a um momento de ensinamento. Né? E a gente tem várias coisas na arte sacra, diferente da arte comum. Quando eu vou trabalhar, por exemplo, um retrato de um cliente, eu trabalho esse retrato extremamente realista, com todos os detalhes, com toda a anatomia, como realmente a pessoa é. Quando eu trabalho uma pessoa, um ser, na arte sacra, eu trabalho com linhas mais simplificadas. Sim. Por quê? A arte sacra ela tem uma função de levar a pessoa à oração, a um momento de meditação. Então, a pessoa não pode parar na imagem, na arte sacra em si. Sim. Eu vou dar um exemplo muito simples. Ela tem que ir além dessa imagem. Tem que levar ela a um momento de reflexão e um momento de oração. Tem que transcender. Vou dar um exemplo muito simples. Capela Sistina, pintada por Michelangelo. Belíssimo. Uma arte inexplicável. Só que você fica tão atento aos detalhes anatômicos, a perfeição da anatomia, a perfeição da pele, que você esquece de rezar. Então a arte te prende. Ela é uma arte tão forte, tão realista que ela te prende. E na arte sacra hoje, a gente busca os primórdios da arte cristã. Sim. Que é lá na arte bizantina, na iconografia, que eram linhas mais simples, que apenas vão lembrar a pessoa daquele momento. Sim. Que, por exemplo, Cristo estava vivendo, ou Maria estava vivendo, mas que vai levar a gente além daquela pintura. Não vai prender a gente ali na imagem. Então, essa é a função da arte sacra. Mexe com o sentimento das pessoas. Mexe. E a primeira foi aqui em Sinop? Sim. Aqui da Catedral? Foi. O primeiro trabalho foi da Catedral. Foi, na verdade, 5 anos que eu trabalhei dentro da Catedral. Não é uma coisa que você faz uma semana, né, Marta? Não. É muito estudo. Às vezes eu falo que é muito mais... demorado a preparação, criar as imagens, fazer todo o planejamento litúrgico, né? Que tudo dentro tenha um sentido, que não fique uma coisa solta. Aqui eu vou pintar isso, ali eu vou pintar aquilo. Não é assim. Ele tem que ter um sentido, tem que ter uma unidade. E então depois eu parti para a questão da execução. Aí depois da Catedral também fiz um trabalho na Capela do Hospital Santo Antônio, na Igreja São Camilo, tem também uma igreja em Nova Ubiratã. Aí estou acompanhando agora outros 2 projetos, que é um projeto em Sorriso. Sim. E também estou executando as pinturas numa igreja em Lucas do Rio Verde. Em Lucas. Isso. Isso está se espalhando do Mato Grosso e daqui a pouco também vai sair além das fronteiras do Brasil, né, Mari? Sim, a arte sacra no momento está bem intensa. Tanto que a última exposição também, que na verdade foi a primeira exposição de arte sacra que eu levei para o exterior, até então sempre tinha sido temática amazônica, né? Foi essa exposição esse ano que eu levei para o Santuário de Fátima, que foi em Portugal, no Santuário de Nossa Senhora de Fátima. Foram 49 obras de arte sacra. Ô Mari, toda essa preparação, essa busca pelo conhecimento, e você já está... as suas obras provam isso e você está aqui nos dizendo isso também. Mas eu imagino, porque aquilo é grande, não é? Você se prepara a cultura, o conhecimento, mas como é que faz para se preparar, né? Porque você é mulher, é mãe, né? Para ficar numa altura daquelas, porque você tem que deixar a sua mente aberta e livre sem se preocupar com aquele andante daquela altura, né? Como é que é isso? Bom, é engraçado porque eu acho que a vida vai preparando a gente, né? E assim, eu acho que volto novamente lá na infância, olha só. Essa vida no sítio, na mata, com o meu pai, com a minha mãe, que eu sempre brinco que eles nunca tiveram medo de serviço. Então assim, você tem um contato com coisas mais rústicas, mais pesadas, sem medo.
O meu avô foi construtor, então eu adorava ir para as construções com ele, entendeu? Até hoje, assim, barulho de construção, cheiro de material, aquelas coisas, me lembra muito essa parte da minha infância, que eu ia com meu avô nas construções. E graças a Deus eu não tenho medo de altura. Mas eu vou para os andaimes sempre com muita segurança, né? Equipada, com cintos e, né, organizo tudo certinho, questão do espaço, de material, de segurança. Mas não tenho medo de altura, assim. É claro que além da preparação, como você disse, a preparação do trabalho em si, eu tenho que ter uma preparação física também. Pois é. Porque, por exemplo, esse que eu trabalho de agora, de Lucas do Rio Verde, o andaime está a 11 metros. 11 metros com 11 metros de altura. Então, e muitas vezes pela dimensão, por mais que é tudo planejado antes, desenhado, quando você está lá em cima, diante da imagem, por exemplo, uma imagem de Cristo chega às vezes a 5, 6 metros, né? Então você perde a noção, às vezes. Então eu tenho que descer esses 11 metros, olhar de longe, ver o que eu tenho que arrumar, o que não ficou bom a distância, volto novamente os 11 metros, continuo trabalhando. Então, assim, tem dias que às vezes não é o cansaço mental nada, às vezes é o cansaço físico mesmo. Né? Mas é um cansaço muito bom, é um cansaço gratificante. É a realização de um talento, né, Maria? Eu sempre agradeço muito a Deus pelas oportunidades. Eu acho que eu sempre aprendi desde nova que quando alguma coisa dá errada, é porque vem coisa boa pela frente. E isso sempre aconteceu muito na minha vida, essa questão. Eu estava fazendo, por exemplo, eu fiz o magistério e fui dar aula e não deu muito certo. E daí, por exemplo, eu até fiz um concurso num banco e acabei, estava super bem colocada e acabei não sendo chamada, porque o banco desistiu no meio do caminho de chamar todo mundo. Então, algumas coisas que eu falo assim, puxa, mas isso aqui não deu certo. E eu sempre não me importava, porque não deu certo é porque vem outra coisa. Vem outra coisa. Então, várias coisas, entre aspas, foram dando erradas até o ponto que eu falei, não, agora eu sei o que eu tenho que fazer. Então, agora eu sei que é artes plásticas e que é isso que eu tenho que me dedicar. Então, se alguma coisa daquelas que eu tinha tentado tivesse dado certo, quem sabe hoje eu não estaria aqui. Então, eu acho que esse lado de você olhar, não que as coisas deem errado, mas que quando uma porta se fecha, a outra porta está se abrindo. Há sempre um caminho preparado para a gente, né? Com certeza. Acho que todo mundo tem uma missão. Desde uma pessoa que está varrendo a rua, ou que está trabalhando em grupo, ou trabalhando solitário, ou um mega empresário. Eu acho que cada um tem uma missão, cada um tem um papel para ser realizado. Tem que buscar sempre. Mari, a gente estuda nas histórias sobre essas pinturas que você acabou de falar, de uma pintura milenar, que duram 1000 anos, 700 anos, né, dentro dessas igrejas. E eram técnicas que são para mais de 1000 anos, né? Era uma espécie de tinta, um tipo de material usado. E a gente, eu sou leigo no assunto, eu digo, mas como que isso pode durar tanto, né? Passou tantos anos, passou por tantas influências climáticas. Hoje, como que é essa questão? Por exemplo, hoje você pintou aqui, você tem aqui toda essa obra que foi feita na catedral, que é uma big de uma obra, né? Isso vai ficar para além de você, né? Nós vamos e essa obra vai ficar, né? Além da questão técnica de como é usado, o tipo de material que é usado, como que você vê isso sobre um legado? Como é que você vê isso? Poxa vida, você me perguntou uma coisa que eu raramente penso, ou que talvez eu nunca pense. Eu procuro me preocupar muito com isso, sabe? Eu procuro me preocupar com a qualidade hoje. Sim. O que eu estou fazendo hoje, de que forma que eu estou realizando isso, é a minha melhor, é tudo que eu posso oferecer, é da melhor forma que eu posso oferecer. Então, assim, desde minhas técnicas, as pesquisas de materiais, tudo. Então, assim, eu me preocupo, sim, com uma questão de durabilidade. Eu acho que isso é um respeito que a gente tem que ter com o cliente. Tanto se for igreja ou se for de um cliente que vai comprar uma tela. Eu acho que isso é um respeito que a gente tem que ter com o cliente. E nós, como artistas plásticos, eu acho que você melhorar o currículo não é uma questão de, isso é bom para mim, não. Isso é um respeito que eu tenho em quem acredita no meu trabalho. Que ele vai adquirir uma obra e essa obra vai ficar cada vez com um valor maior. Sim. Então, eu tenho hoje uma preocupação mais com o presente. Eu não me preocupo, assim,
o que vão pensar daqui quantos anos, o que não vão pensar, o que vão... Isso não me importa, as próximas gerações que, né? Eu acho que eu sempre falo que enquanto o artista está trabalhando numa obra, ela pertence ao artista. Ela é nossa. Você vive aquela obra, você sente aquela obra. Mas a partir do momento que eu termino, ela não me pertence mais. Ela pertence a quem está olhando, ela pertence ao cliente, ela pertence às pessoas que vão interpretá-la da forma que acharem melhor, se vão ter um sentimento bom, se vão ter um sentimento ruim, o que essa arte vai passar para as pessoas. Isso é a função da arte, essa liberdade. Então ela tem que se soltar do artista. A partir do momento que eu termino, ela não é mais minha. Então ela é das pessoas, da comunidade, enfim. As pessoas vão interpretar da forma que elas acharem melhor. Que acharem melhor. Mari, hoje você tem previsão? Tem algum convite de exposição? Você vai para alguma região fazer a exposição? Bom, essa exposição que estava no Santuário de Fátima, no museu, ela ficou dois meses exposta lá. E após o término, ela recebeu um convite para ir para outro museu, que é o Museu Tesouro da Misericórdia, na cidade de Viseu. Abriu dia 17 de agosto. É um museu até premiado em 2011 com menção honrosa como melhor museu de Portugal. E ela estará nesse museu até o dia 17 de novembro. Sim. Né? Depois ainda estou vendo algumas outras propostas para ela ir para algum outro país da Europa, essas obras. E também em janeiro tem uma outra participação também na Inglaterra. E mais um convite também no ano que vem, 2015, de uma participação de uma outra exposição na Itália. Na Itália. E aí aqui eu estou no término dessas obras na Igreja Rosa Mística, em Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde. Mari, quem tem pretensão de adquirir uma obra da Mari Bueno, como ela deve fazer? Ela procura o ateliê, entra em contato com a Mari? Sim, a gente tem o ateliê, né? A pessoa pode ir lá, pode visitar, a gente tem várias obras já prontas, né? E sempre também estou produzindo os novos trabalhos. E também o ateliê é um espaço que está aberto para visitação, não só para as pessoas que querem adquirir uma obra no momento, mas que querem passear com a família, passear com as crianças. Sim. É um espaço aberto, está sempre aberto em horário comercial e serão todos bem-vindos. Mari, você também trabalha sobre encomenda? Se um indivíduo ele gostaria que você fizesse uma obra assim, com o que ele pensa, né? Como que você trabalha com isso? Você capta essa exposição de pensamento e traduz isso numa obra? Não, eu acho que ali tem um assim, vamos dizer, entre aspas, um limite, né? Eu trabalho sob encomenda desde que a obra tenha a ver com o meu trabalho. Sim. Então, assim, eu sempre falo para o cliente, eu tenho que ter a liberdade de criar, e o cliente tem que ter a liberdade de gostar. Sim. Né? Eu acho que a obra tem que mexer com o cliente, você olhar para a obra e falar assim, puxa, eu gostei, era isso que eu queria. Ou é essa obra que eu quero na minha casa, ou que eu quero no meu trabalho. Mas eu também tenho que ter a liberdade de criar. Sim. Então eu brinco sempre com os meus clientes para eles que não me peçam para eu fazer uma paisagem de montanhas com gelo. Porque não tem a ver com a minha realidade, não tem a ver com o meu trabalho. Então assim, eu trabalho, o cliente ele quer uma obra, uma dimensão, digamos que de 2 metros, com uma temática flora. Eu vou trabalhar essa temática, eu termino a obra, o cliente vai olhar, ver se ele gosta, se é aquilo que realmente ele quer para ele, aquela obra que ele quer. Então, assim, ter essa liberdade dos dois lados, sabe? Porque senão, para nós artistas, se torna uma coisa mecânica. Sim. E assim, eu não trabalho com cópias, eu trabalho realmente com a criação, com o que eu quero colocar no trabalho, com o que vem da minha experiência. E o cliente também, ele tem que adquirir uma obra que vai durar muito tempo e que vai passar de geração para geração. Então, tem que ser um trabalho que ele admira, que ele gosta e que ele vai ter sempre com ele de uma forma agradável. Cada obra é uma obra exclusiva? É uma obra exclusiva. Cada obra é uma obra exclusiva. Eu não faço 2 vezes o mesmo trabalho. Então, eu acho que cada momento é um momento, cada trabalho tem a sua característica. Tem um pouco de mim naquele momento, do que eu estou pensando, do que eu estou vivendo. Então, é aquela entrega mesmo para aquele trabalho. Sim. Então, eu acho que quando você parte para uma coisa que é uma cópia, ou que é uma coisa mecânica, aquilo perde o sentido. Eu acho que o trabalho nem fica bom. É verdade. Então, tudo realmente é exclusivo. É aquele momento e dedicado àquela obra. Mari, com todo o know-how que você tem, com toda essa experiência já internacional, né, e com todos esses anos traduzindo, né, a fauna, a flora amazônica,
para quem quer aprender com você, existe hoje a Mari Bueno que dá aula ou hoje você está exclusivo para suas obras? Bom, eu tive aulas no ateliê durante 7 anos, assim, mais no começo da carreira. E eu tive que parar, já acho que vai para 8 ou 10 anos, até perdi as contas. Eu tive que parar com as aulas, por causa realmente dos trabalhos. Então, assim, eu tenho que, às vezes, me dedicar num trabalho que não é aqui, eu tenho que, às vezes, montar uma exposição fora, trabalhos que não ficam aqui na cidade. Então, eu não consigo ter um horário fixo, né? Tipo, como você assume um compromisso com os alunos, você tem que ter aquele horário semanal, tem que assumir. Mas eu gostava muito porque tinha um resultado muito bom, assim, tanto com os adultos quanto com as crianças. É que nós já tínhamos comentado, aquela coisa da pessoa se expressar através da arte, você consegue sentir se a pessoa é mais calma, se a pessoa é mais agitada, que momento que a criança está vivendo. Então é muito mágico isso, é muito, muito bom, dá um resultado muito bom. A arte é muito expressiva nesse sentido. Infelizmente agora não dá, eu não digo que não consiga futuramente de repente voltar com esse trabalho de aula, né, de envolver a comunidade em algum trabalho artístico, mas que no momento realmente assim tá impossível. Mari, Sinop, ela tende a fortalecer cada vez mais, a gente observa a questão da educação na nossa cidade está vindo com muita força, principalmente depois de 2005, com o advento da racionalização da exploração da madeira. Então, houve um investimento em cima de universidades, tanto particulares quanto federais e estaduais. E criou-se um movimento de Sinop, cidade do conhecimento. E Sinop, cidade da cultura. Como você vê isso aí para as próximas gerações, os próximos 10 anos? Eu acho que nossa região é muito rica. Primeiro, a gente não pode ter uma preocupação de ter uma identidade cultural tão cedo, porque é um processo que demora muitos anos. Nós vemos em Cuiabá já tem uma identidade cultural muito forte, marcante, né? Em objetos, em danças, em música. E isso é um processo que para nós ainda vai demorar um pouco, até pela diversidade cultural que nós temos aqui, pessoas do Brasil inteiro. Então isso é um processo mais lento. Mas eu acho que não vai demorar muito, eu acho que nós já estamos conseguindo algumas características da cidade. Está acentuando, né? Isso, eu acho que é um processo interessante. Eu acho que tem tudo para ser um polo centralizador de cultura, pela localização da cidade, pela quantidade de estudantes universitários que nós estamos tendo, pela dedicação das pessoas e principalmente por as pessoas estarem cada vez mais sentindo que aqui é o chão delas. Então, quando você sente isso, quando você sabe que aqui é o teu lugar, que você quer plantar o teu futuro aqui, você semeia isso. Eu acho que isso é uma questão que junta tudo, junta a questão histórica, a questão cultural, os costumes, e isso forma um todo, que fortalece toda uma cultura e uma população. Então eu acho que tem tudo para ser realmente um polo centralizador de cultura a nossa cidade. A Sinop, você acentuou as suas obras, por ser aqui Portal da Amazônia, a questão amazônica, a questão da floresta. E com essa afirmação que você está dizendo, há a tendência dessa busca pela cultura também trazer essa ascendência da Amazônia, né? Para a afirmação cultural de Sinop, do povo de Sinop, como um povo do Portal da Amazônia, né? Sim. Talvez seja isso também, né? Sim, sim. É o início da cidade, é o início da Amazônia, na verdade, né? Então tem essa característica que nunca vai ser desmembrada. Nunca vai, né? Então é isso aí. Bom, a gente tem que terminar. Eu estava conversando aqui com Mari Bueno, artista plástica, que levou a cultura de Sinop e da Amazônia, né, através de suas obras, de seus quadros, de suas pinturas, né, e agora com a arte sacra para o Brasil e além das fronteiras. O programa Norte Empreendedor fica por aqui. Até a próxima semana. Programa Norte Empreendedor com Marcos Rogério. Oferecimento Cometa Hyundai Sinop. Paixão em servir. Porto Tintas. Confiança e especialidades. DE Arte em Decoração. Sua casa mais completa. Camping Clube. Prazer em morar bem. Multivale. Sua gestão simplifica. Todos ganham. Restaurante Sabor Real. Buffet a quilo e marmitaria.